o pensamento do grupo Germani. Através desse pensamento, fazemos com que nós, como indivíduo, possamos nos melhorarmos como indivíduo para podermos sabermos nos relacionarmos e fazermos com que essas relações venham a dar sentido à nossa eternidade. Então hoje eu quero falar sobre a quebra. Vamos pensar na nossa vida, quais quebras já aconteceram na nossa vida ao longo da nossa história. Não sei qual a idade que cada um tem aqui, mas olhando para vocês dá uma noção que vocês têm uma média de 20, 22 anos. Então essa idade de 20, 22, 25 já talvez tenha acontecido algum tipo de quebra. E se não aconteceu comigo algum tipo de quebra, talvez eu tenha conhecido ou conheça alguém que passou por determinadas quebras em suas vidas. Que seria essa quebra? Seria nós termos algum tipo de decepção, algum tipo de tristeza, algum tipo de desilusão, traição, que magoa, que machuca o nosso coração. Então, se não aconteceu comigo, porque eu sou jovem demais, porque não somente nós que estamos assistindo essa conferência, mas com certeza alguns jovens que têm hoje 12, 15, 16 anos estará assistindo, então tá ainda de boa, não é? Falando, nossa, minha vida vai ser um sucesso. Eu não vou ter nenhuma decepção na minha vida. E quando a gente é novo, a gente pensa que vai dar tudo certo, né? Então é interessante também para os jovens que irão assistir essa conferência se preparar também. Porque na nossa vida pode acontecer determinadas quebras. Ou já aconteceu determinadas quebras. E mesmo que já aconteceu, pode vir a acontecer mais. Então vamos falar sobre isso hoje. Eu toco sempre no assunto de nós observarmos a história dos nossos antepassados. Nós somos frutos dos nossos antepassados. E quanto mais nós analisarmos a história dos nossos antepassados, mais nós iremos saber que tipo de fruto sou eu. Que tipo de árvore eu vim. Que história teve essas árvores? Tanto é que fala assim, árvore genealógica, não é? Não é? Vamos fazer sua árvore, né? Quais são os seus antepassados? Então nós vemos que na história, não somente dos nossos antepassados, mas na história da humanidade, nós sabemos que existe o bem e o mal. Porque existe o bem e o mal em constante luta dentro do homem. Não só aos nossos olhos externos existe esse bem e mal, não é? Você não conhece uma pessoa hoje, você já confia 100% nessa pessoa. Gostaríamos de confiar, né? Mas não podemos. Ou por algumas decepções que nós já tivemos na nossa vida, ou por precaução. Papai e a mamãe que fala, não confia na pessoa que você... Não é? Então já nos prepara. Porque nós sabemos que existe o bem e o mal. Tem pessoas com má intenção e tem pessoas com boa intenção. A gente não tem uma bola de cristal que vai saber. Então nós sabemos que existe o bem e o mal, mas também nós sabemos que existe o bem e o mal dentro do meu eu. Quem não pensa besteirinha, levanta a mão. Nós pensamos besteira, né? Pensamos mal. Né? Pensamos mal de situações, pensamos mal das pessoas. Então esse bem e mal também está dentro de mim. Eu tenho uma mente boa e uma mente má. E é através dessa mente que eu vou direcionar o meu corpo. Então está em constante luta esse bem e o mal. Como eu falo muito de antepassado, vamos colocar ali. Vocês já ouviram falar do Jardim do Éden? Já? Se não ouviu falar, está lá na Bíblia o Jardim do Éden, dos primeiros antepassados, que a história bíblica nos relata.
Não vamos entrar aqui em discussão se é real ou não real, se realmente aconteceu ou não aconteceu. Isso também não vai nos levar a nada. O que nós devemos aprender com as histórias que nos contam, algo, não é? Quando você tem a criancinha lá, quem já contou historinhas para criança antes de dormir? Então, às vezes você conta uma historinha, né? A historinha dos 3 porquinhos. Aconteceu isso mesmo? É real? Mas o que se pode aprender com essa historinha? Então, as histórias são nos contadas para que a gente possa aprender algo. Então, se existe esse registro, vamos buscar dentro desse registro o que pode nos trazer para que nós possamos aprender e nos colocar na posição desses 2 personagens centrais, porque nós somos esses personagens centrais dentro da nossa história real. E o que nós podemos aprender dessa história? Então nós vemos que na historinha lá, que eu acho que acredito aqui todos nós que somos brasileiros, a maioria de origem cristã, praticante ou não praticante, mas já ouviu a historinha lá dos primeiros antepassados, que comeu a fruta, essa fruta era literal, era simbólica, e através da desobediência dos antepassados veio-se o mal. Ponto. Real ou não real? Não interessa. O que eu posso aprender disso? É isso, ponto central. Então nós vemos que Eva comeu uma fruta. E através dessa fruta veio existir o pecado. Então vamos pensar. É uma ideia que nós estamos lançando aqui. Interessante nós lançarmos ideias e pensar sobre essas ideias. Para que através dessas ideias nós possamos aprender e direcionar a nossa vida. Direcionar a nossa relação para comigo mesmo, que tem essa luta entre bem e mal, para comigo e Deus e para com as pessoas. Então ali está, vamos pensar nessa fruta. Essa fruta, será que é simbólica ou literal? Porque essa fruta, Deus que disse para eles, não comas. A partir do momento que comeres, morrerás. Então nós sabemos que Deus não é um Deus de ódio, não é? É um Deus de amor. Por mais que nós não somos ideais, nós queremos o bem para os nossos filhos, não é? Então, por você amar, você não vai colocar o seu filho num risco. Não vai testar também o seu filho. Você ama e pronto. Seu filho faz coisa errada, você vai deixar de amar? Não vai deixar de amar. Então você não vai testar para ver se você vai continuar amando seu filho, sua filha. E o fruto não vale mais do que a vida. Porque disse, a partir do momento que comeres, morrerás. Então a vontade de comer era tão grande que não pensou que ia morrer. Então o ponto central aqui que nós queremos colocar é que esse fruto ele simboliza algo. Harumi, você pode ler? Por favor. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Mateus 15:11. Olha que interessante, né? Olha o que Jesus disse. O que contamina o homem é o que sai da boca, não é o que entra na boca. Então, se o fruto fosse literal, seria uma maçã mesmo, um abacate, um abacaxi, uma banana, uma fruta literal, está entrando na boca, não é? E o que entra na sua boca não faz você ser uma pessoa boa ou má, faz? É o que você come. Ah, aquela pessoa, os judeus, não comem carne de porco, não é? Então, será que fala assim, aquela ali come de carne de porco, ela não é pessoa boa, só porque ela come carne de porco. É desse jeito que nós, né, analisamos as pessoas, se as pessoas é boa ou má? Não. É o que sai da boca. Se eu fico falando mal das pessoas, é um bom sinal ou um mau sinal? Fica ali uma deixa. Nós temos que pensar assim, né? Para descobrir algo, nós temos que pegar determinadas pistas, não é? Os detetives fazem isso. Então vamos pegar a história. Olha que Jesus disse, não é o que entra na boca, é o que sai da boca. Então, será que Eva comeu uma fruta literal mesmo? Então vamos analisar sobre isso nessa conferência. Vamos pensar, perguntar para o nosso coração, o que ele mais deseja?
poder, posses materiais, ou aperfeiçoar o seu eu, para que através da perfeição do seu eu, você venha encontrar uma pessoa que dê sentido à sua vida. Às vezes nós buscamos posses materiais, buscamos poder, porque às vezes a gente quer mover as pessoas, né? Então a gente busca determinadas coisas, mas o nosso ponto central é as pessoas. Ninguém vai ser feliz rico sozinho. Ninguém vai ser feliz com todo o poder do mundo sozinho. Porque se você quer ter poder, você quer compartilhar isso com as pessoas que você ama. Então, o que mais Deus desejava para Adão e Eva? Quem assistiu uma das conferências que eu dei, o princípio é fundamental. Essa conferência mostra que a importância do nosso crescimento para depois nós nos relacionarmos com as pessoas. Porque eu tenho que me amadurecer, eu tenho que crescer para poder chegar até você. Porque se eu não tiver esse crescimento, eu vou de qualquer jeito. Você vai me querer de qualquer jeito? Não vai querer. Nós queremos as pessoas na nossa vida, mas nós não podemos de qualquer jeito. Então lá na conferência O Princípio é Fundamental, está mostrando que nós devemos crescer primeiro. Então o que Deus mais desejava para os seus filhos? O que mais nós, quem tem filhos, vai pensar? O que você quer mais para os seus filhos? É que ele cresça da melhor forma possível, amadureça e saiba lidar com a sua liberdade, porque todos nós queremos liberdade. Como que você vai lidar com a sua liberdade? Através da sua responsabilidade. Quanto mais você sentir que o seu filho é responsável, mais você vai deixar ele livre. Então, o que mais Deus queria para os seus primeiros filhos, ou para aqueles dois personagens na historinha? Que eles crescessem. O que é esse crescimento? O seu aperfeiçoamento. Por favor. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fosse enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glorieis contra os ramos, se contra eles te gloriares. Não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Então essas passagens estão mostrando a importância do crescimento da árvore. Uma árvore, ela não pode dar frutos sem primeiro crescer. Jesus, ele se colocou na posição de árvore. Eu sou a videira e vós sois os ramos. O que Jesus quis dizer? Que ele era uma árvore que dava vida. Todos nós aqui somos uma determinada árvore. Nós somos diferentes. Se nós formos conversar individualmente com cada um aqui, quantas coisas diferentes nós vamos escutar? Vamos escutar sobre a nossa história do passado. O que é a nossa história do passado? São frutos que nós plantamos, sementes que nós plantamos e frutos que nós colhemos. Não é assim? É a nossa história. A nossa história são os nossos frutos. Esses frutos saíram de mim. Quanto mais essa árvore se aperfeiçoar, quanto mais essa árvore se tornar uma árvore de vida, mais vida ela vai gerar. Então, quando vocês se conhecem entre vocês, qual o propósito, qual o objetivo que vocês têm para com vocês? É tirar a vida da pessoa? Destruir a vida da pessoa? Magoar a vida da pessoa? Entristecer a vida da pessoa? É esse o objetivo? Ou é dar vida para a pessoa? Dar esperança para a pessoa? Dar motivação? Dar força?
Eu sou a árvore. O que está saindo de mim? O que está saindo da minha boca? Está te dando vida ou está te dando morte? Olha que interessante. E Jesus é um bom modelo. Ele é a árvore da vida. Ele nos dá vida através da palavra. O que sai da boca. Então o que aconteceu? Quando a gente fala aqui quebra, a quebra. O que foi a quebra? A quebra foi uma desilusão, gente. Quem já passou aqui por desilusões, vou colocar até no plural, porque a vida é tão cruel, né? Que às vezes a gente passa por desilusões, não é só por uma não. Mas também se você passou por desilusões, se orgulha de você. Isso quer dizer que você não parou. Não desistiu. Quantas pessoas se matam? Por causa de uma desilusão. Então, se você passou por uma desilusão, é uma quebra. Você fica quebrado mesmo. Você fica sem rumo. Você quer deitar e não quer levantar mais. Tem pessoas que entram em depressão. Tem pessoas que não acreditam mais em ninguém. Tem pessoas que desconfiam de todo mundo e não confiam em ninguém. Imagina uma vida assim. Por causa de uma quebra. Por causa de uma desilusão. Então, Deus queria com que os primeiros antepassados, ou os nossos filhos, se tornassem o quê? Árvore de vida. Porque através dessa árvore de vida, vai vir várias vidas. Se eu tenho vida, eu vou dar vida. Se eu não tenho vida, eu não vou dar vida. Não é assim? Então, antes mesmo de você querer dar vida para o Emerson, você tem que ter vida. Viu, Emerson? Cobra isso dela. Se você não tiver vida, não queira dar, né? Não queira tomar a vida dele, sugar, não, a gente vai sugar, né? Tem pessoas que vêm conversar com você, só suga, depois você fica assim e a pessoa fica assim. Ah, vamos conversar de novo? Não, assim. Você vai sugando. A quebra fez com que aquelas pessoas que deveriam se tornar verdadeiras árvores se tornaram falsas árvores. Quando a pessoa passa por uma desilusão, o que pode acontecer na vida dela? Sabe o que ela fala? Agora ninguém brinca comigo não, eu vou brincar. Agora ninguém mais zoa comigo não, eu vou zoar. Quantas pessoas fazem isso? Agora eu vou zoar todo mundo. Aí chega lá com falsas promessas, não é? Não, eu sou maravilhoso, eu vou ser maravilhoso para você, só para brincar com você. Sabe por que faz isso? Porque já fizeram isso comigo, então eu vou fazer com você. Aí veio o quê? Uma cadeia de destruição, não é? Ninguém mais confia em ninguém. E aí a gente pensa, é o homem que faz isso com as menininhas. Não, as mulheres também fazem isso com os menininhos. Por que faz? Porque fizeram. Olha que triste. Então o mundo, ele criou-se uma situação no mundo que as pessoas mais desconfiam das pessoas do que confia, gente. E quando você começa a construir uma relação, aí vem um monte de gente querendo destruir aquela relação, porque você está começando. Olha que triste. Então foi isso que aconteceu. Infelizmente, aqueles personagens que, se a gente acredita ou não, eles se tornaram falsas árvores. E dali veio uma falsa história. Se acreditamos, ok. Se não acreditamos, vamos pegar a nossa história, não é? Vamos pegar a história dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos antepassados, e vamos pegar a história dos nossos vizinhos, dos nossos coleguinhas de rua que nós crescemos, que nós vamos ver se essas histórias têm mais a ver com isso ou com isso, dentro da nossa própria história. E vamos nos analisar também como uma árvore. Que tipo de árvore eu sou hoje? E que tipo de frutos eu vou gerar a partir de hoje? Não vamos olhar para trás, não. Tem uma passagem na Bíblia que diz o seguinte, não é? Que a mulher de Ló não podia olhar para trás, que virava estátua de sal. O que significa isso? Isso é literal? Eu acredito que não é literal. O que quer dizer isso? Você não pode ficar olhando para trás na sua vida, você tem que olhar para frente.
Porque o sal, ele corrói, não é? Então, virar estado de sal, você deixa o sal te corroendo. Fica olhando para trás, as desilusões que você teve, as decepções, e fala, não, me decepcionei com aquele cara lá, aquilo ali é igual. Você generaliza. Me decepcionei com aquela menina lá, com aquela mulher lá, aquelas todas são iguais. Não é? Você está virando estátua de sal, está se corroendo. Então, dentro da nossa história, nós podemos observar que tipo de árvore nós estamos nos tornando e que tipo de frutos nós iremos dar. Porque vai começar a partir do meu eu. Se já começou lá atrás, melhor. Se não começou, comece agora. Mas comece. A pessoa que está do seu lado, ela pode ser um bom fruto. Mas o que vai fazer essa pessoa ser um bom fruto ou não? Vai depender de você que é árvore. Não é? Vai depender de você que é árvore. Não, essa pessoa aqui não presta não, já estão falando mal dela para mim, não me interessa. Mas que tipo de árvore sou? Então, se enxerta em mim, como Jesus dizia. Não é? Vós que são falsas árvores da vida, se enxerta na verdadeira árvore da vida. E aí gerará bons frutos. Então, árvore da vida, nós temos que entender o seguinte, é um homem ideal. O que é um homem ideal para você? Para você? Para você? Para você? Para você? Para você? Não é? O que é uma mulher ideal? Para você? Para você? Para você? Não é? Nós temos visões diferentes. Não quer dizer que homem ideal tem que ser padrão para todo mundo. Não. Eu tenho padrão de homem ideal. Eu tenho padrão de mulher ideal. Não quer dizer que esse padrão vai ser igual para todo mundo. Então, não porque nós devemos ter bons frutos dentro das nossas relações. Se nós não tivermos bons frutos, não adianta culpar o vizinho que está querendo colocar o quê? Veneno na relação. Não adianta. Árvore da vida, o homem ideal, o homem que dá vida. Árvore do conhecimento do bem e do mal, a mulher com a pureza, não é? Através da pureza da mulher. E aí, ela pode, através do seu eu, gerar tanto o bem, como ela pode gerar o mal. Gente, olha, eu não fiz essa pesquisa, não fiz, mas pelo que eu leio, pelo que eu vejo, pelo que eu estudo, pelo que eu percebo, o papel da mulher na formação dos filhos, eu vou dizer para vocês, eu acho que é uns 80%. O papel da mãe na formação dos filhos, eu acho que é uns 80%. Então pega esses homens que marcaram a história, tanto para o bem como para o mal, porque a gente tem esses dois exemplos, né? Hitler, Mussolini, Stalin. Estuda como é que foi a relação deles para com as mães deles. Pablo Escobar. Pergunta como que era a relação da mãe para com eles. Aí pega esses grandes homens na história. Gandhi, Buda, Maomé, Papa Francisco. Pega como que era a relação deles com a mãe deles. Então, essa mulher, que pode ser, que é uma árvore do conhecimento do bem como do mal, o que ela vai passar para os seus filhos? O que ela vai passar para as pessoas? Vai depender dela, o bem e o mal. Então, quando a Bíblia coloca que o homem é a árvore da vida e a mulher é a árvore do conhecimento do bem e do mal, o fruto viria da mulher. Assim que comeres, morrerás. Quem sabia do mandamento que não podia comer o fruto? Quem sabia do mandamento? Deus, que deu o mandamento. Adão e Eva, que recebeu o mandamento. E quem mais sabia? Está lá, os 3 arcanjos.
Miguel, Gabriel e Lúcifer. Auxiliavam, Deus deu os 3 arcanjos para auxiliar os seus filhos. E alguém chegou para Eva, um ser chegou para Eva, e o que falou para Eva? É verdade que não quê? Que não pode comer? Não foi? A historinha? É verdade que não pode comer? Que ser é esse que falou? É um ser que estava tentando induzir a pureza dessa mulher. Então vamos ver sobre o pecado. Quando ela comeu, o que aconteceu? A Bíblia relata que Adão e Eva andavam, não andavam bonitos assim e bonitas como vocês. Não tinha essas roupas elegantes. Não tinha uma jaqueta de couro. Um óculos da última moda. Eles andavam nus, não andavam na historinha? E quando comeram, o que aconteceu? Olha lá, em Gênesis 2:25. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Gênesis 2:25 é antes do acontecimento, é antes do ocorrido. Então eles andavam nus e não se envergonhavam. Mas depois, vamos ler em Jó. Em Jó diz o seguinte: se como Adão encobre as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio. O que Jó quis dizer? Que Adão ocultou aquilo que ele cometeu, o delito. Aquilo que ele errou. Se comeu a fruta, ia tampar o quê? A boca, não é? Quem lida com criança sabe que criança... O que está comendo? Tá pecando com a boca, não é? Tampa, não é? Tampa, esconde. É natural da criança esconder o que está errando. Né? O que Adão e Eva tamparam? Já dizemos aqui que a árvore do conhecimento do bem e do mal é a mulher. E o fruto, ele está simbolizando o coração dessa mulher. Gente, o coração é o ponto mais central do ser humano. Quando nós falamos coração, nós queremos dizer o sentimento dessa pessoa. E quando esse sentimento ele é violado, ele é destruído, ele é enganado, como é que fica? Então a Bíblia fala que Eva comeu primeiro, não é? E depois ela foi e deu para Adão. Então o que aconteceu? Se ela é essa árvore, e esse fruto veio dela, algum ser brincou com o sentimento de Eva. Espera aí, Claudinei, quem é esse ser que brincou com o sentimento de Eva? Vamos ver, porque foi um ser que chegou para Eva e disse, é verdade que não pode comer? Esse ser foi um anjo. Esse anjo que foi lidando com Eva no início da criação. Foi cuidando de Eva, foi cuidando. E depois Eva, se relacionando com esse ser, espiritualmente, foi e deu para Adão. E moveu Adão através do sentimento. Olha o que está escrito aqui nessas passagens. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os seus desejos, os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O real é que Adão e Eva, depois do crescimento, se tornando verdadeira árvore da vida, viessem a ter filhos, vindo de uma relação provinda de Deus. Mas o que aconteceu? Vós tendes por pai o diabo. Então algum ser se tornou o diabo.
Qual era o nome dos 3 arcanjos? Quem lembra lá quando passou ali? Alguém lembra? E? Lúcifer. Quem se tornou Satanás? Lúcifer. Então, Lúcifer, ele induziu Eva primeiro, e Eva foi e deu o fruto para Adão. Daqui, eles tiveram filhos. Não vamos ficar centrados se essa história é verdadeira ou não. Não vamos ficar pensando nisso. Vamos ver o que nós podemos aprender dessa história, que depois a gente vai trazer para a nossa realidade. Então, Eva escutou um ser, vamos dar um exemplo, escutou um ser que não foi o pai dela. E ela foi e teve um nível de relação com esse ser. E essa relação com esse ser, ela passou para Adão. Vamos dizer que Deus é o Deus da verdade, não é? E Lúcifer se tornou o quê? O Deus da mentira. Porque ele enganou Eva. Depois que Eva fez? Eva fez Adão comer. Então ela enganou Adão. E os filhos vieram de um engano. O que Deus gostaria? Que Adão e Eva escutassem ele em verdade, e os filhos viriam em verdade. Daqui viria os resultados, os frutos. Olha o que Jesus diz em Mateus 23:33. Serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Ou seja, a Bíblia fala, quem que conversou com Eva foi a serpente, não é? Serpentes. Então Jesus chama o quê? As pessoas do mundo de serpentes. Por que serpente? Porque veio de uma serpente. Agora é o juízo desse mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. Quem se tornou o dono do mundo? Foi Deus ou foi Lúcifer? Nos quais o Deus desse século, tanto é que está colocado ali Deus em letra minúscula, cegou o entendimento dos incrédulos. Ou seja, a gente que não acredita, às vezes, é aquilo que eu estava falando, quando você tem uma desilusão, uma decepção, você passa a não acreditar mais em nada. E você corta até a sua relação com Deus. Gente, às vezes acontece, nós perdemos uma pessoa para a morte física, que nós amamos muito. Aí fala assim, nossa, eu pedi tanto para Deus, e Deus não me escutou. A partir dali, eu nunca mais acreditei em Deus. Vocês conhecem? Então, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Se a gente ficar cego, não é? A gente vai ficar incrédulo. Para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então Jesus vindo, ele veio para quê? Para se tornar a imagem e semelhança de Deus. Para que as pessoas, a Bíblia fala que Jesus vem como segundo Adão. Olha que interessante. Para que nós que estamos aqui, nos enxertamos em Jesus, como um verdadeiro Adão. Jesus que está ligado ao Pai, ninguém vai ao Pai senão por mim. Como me perguntes, onde está o Pai? Quem vê a mim, vê ao Pai. Então nós que estamos nesse mundo que é cruel, esse mundo é cruel ou não é? É cruel. Muito cruel. Feliz daquelas pessoas que têm alguém que pode confiar. Cultive muito essa pessoa, porque é a maior riqueza que você tem. Porque esse mundo ele é cruel, que veio daqui, ó, do Deus, em letra minúscula, desse século. O Deus do João 8:44. Quem concorda que um adolescente
pode se envolver em coração e se entregar um coração, não é? Na hora que quer. Só porque gosta da pessoa. Às vezes eu falo assim, mas o sexo ele tem que ser praticado, não é? Porque a religião proíbe, tal. Mas vamos pensar, o sexo é uma ação provinda de um sentimento. Você não pode, nem ao menos pegar na mão de uma pessoa, você não pode pegar só para pegar. Não é? Você tem que pegar com sentimento. Vai cumprimentar lá, cumprimenta aqui. Oi, tudo bem? Não é? Como que a pessoa vai ficar? Não é? Imagina o sexo. O que seria o sexo? É uma entrega. Você está se entregando. Você quer se entregar para uma pessoa falsa? Que vai brincar com você? Então é claro que todo pai, toda mãe se preocupa com isso. Então quanto mais esse adolescente, essa criança, crescer, o que seria não comer? É primeiro ela crescer para se entregar para a pessoa certa. Que padrão, como que você vai saber se a pessoa é certa ou não? Claudinei, tá, mas aí qual é o momento certo de eu saber se essa pessoa é certa para me entregar para ele ou para ela? Qual o momento certo? Que padrão é isso? O padrão tem que ser o crescimento da pessoa. Você tem que estabelecer um padrão. Eu cresci dessa forma. Então, eu já tenho esse padrão. Então, a pessoa que eu quero conhecer tem que estar de acordo com esse padrão. Para que eu não me entregue para qualquer pessoa. Então vai ser o quê? Vai ser a partir do momento, vai ser baseado no tipo de crescimento que você teve. Como que foi a sua infância? Como foi a sua adolescência? O que você fez na sua adolescência ou nos seus primeiros anos de fase adulta? Pergunte-se para si mesmo, como que foi a sua vida? Nos seus 17 anos, seus 18 anos, seus 19 anos, seus 20 anos? O que você buscou? Que tipo de crescimento você teve interior? Ali você fala, não, eu quero uma menina assim, baseado nessas buscas que eu tive. A mulher vai falar, eu quero um homem assim, baseado nessas buscas que eu tive. Aí, ou seja, vai ter um nível de crescimento. A partir que teve esse nível de crescimento, vocês são livres. Para quê? Para se amar, para se entregar um para o outro. Final feliz? Claro que não. A responsabilidade continua, não é? Para toda a vida. As dificuldades continuam para toda a vida, mas você vai ter uma base mais sólida para aquela relação dar certo. Se não teve base, gente, não queira construir sem uma base. Não, eu gosto muito de você, viu? Nossa, eu te amo. De coração. Eu sentia algo por você. Vamos juntar nossos trapos, as nossas trouxas. Que base é essa? E aí vai vir as consequências. Vindo a consequência, aí a gente vai ficar pulando de galho em galho. Olha que interessante, galho em galho. O que significa? O galho vem da onde? Da árvore. Pulando de galho em galho. Até achar a árvore ideal. Você nunca vai achar a árvore ideal. Pulando de galho em galho. A partir do momento que você se tornar a árvore ideal. Isso há muitos anos atrás, eu estava dando essa conferência para uma pessoa, às vezes eu dou conferência individual. Aí a pessoa falou assim para mim, Claudinei, eu quero um homem ideal. Eu falei, nossa, apesar de eu ser homem, eu também quero um homem ideal, né? Você quer ter amigos ideais, né? Eu falei assim, se você ficar procurando um homem ideal ou uma mulher ideal, procurando de uma forma física, olhando nos olhos dele, você nunca vai achar se você procurar de uma forma física. Porque o homem ideal que você está procurando, a mulher ideal que você está procurando, ou se já achou feliz é você, ou se você já achou feliz é você, está dentro de você.
Jesus mesmo disse, não procureis ali ou acolá. Está dentro de você. Então o padrão de homem ideal e de mulher ideal está dentro de você. É só analisar a vida que você teve até agora. Então, aí sim vai ter o quê? A perfeição. Gente, Claudinei, então você sabe o que é perfeição? O que é perfeição? A perfeição é o padrão que você estabelece para você. Não sou eu aqui falar, ó, isso é perfeição, tá? Chegou aqui, você já é perfeito, não. A perfeição é um contínuo crescimento. Se nós somos eternos, nós vamos eternamente estar crescendo. Nós vamos eternamente estar aprendendo. O que nós temos que entender é que eu tenho que ser cada vez mais melhor nesse meu crescimento. Aí nós vamos falar, agora sim, é o ponto central de nós juntarmos os nossos trapos. Porque eu confio em você. Porque você está de acordo com o meu padrão. Com o meu padrão, não o padrão do vizinho, não. Não, a vizinha lá casou, se deu bem, aí pergunta para ela, nossa, como que é que você achou isso, né? Mas o padrão é dela, não é? É o seu padrão, é o padrão da vizinha. Então, o ideal é que Adão, depois de um período de tempo, viesse a ser a imagem e semelhança de Deus. O que ele ia levar para Eva? A imagem e semelhança de Deus. O que Eva ia levar para Adão? A imagem e semelhança de Deus. Aí você vai perguntar, quando aquele rapaz perguntar para você, onde está Deus? Sabe o que você vai responder para ele? Quem vê mim, vê Deus. Nossa, Claudinei, que assustador isso. Mas só Jesus podia falar isso. Mas Jesus veio para ensinar, não é? Então, se você não aprendeu até agora, a culpa não é de Jesus. Está lá. Jesus deu padrão para você ser a imagem e semelhança de Deus. Sedes perfeito, como o Pai é perfeito. Jesus não falou, só eu sou perfeito, só eu sou ideal. Não. Jesus ele veio ensinar. Então ele deixou lá o padrão. Então é você que tem que levar Deus para ela. Doeu? Para você não esquecer. E é você que tem que levar Deus para ele. Aí vocês vão sentir Deus. Gente, aí fica fácil de acreditar em Deus, não é? As pessoas estão falando, nesse Deus eu não acredito. Tem pessoas que falam assim, no seu Deus eu não acredito. Existe isso agora? Deus ele expressa de diferentes formas. Não é? Então, se nós tivermos essa responsabilidade, eu tenho que expressar Deus para as pessoas. Você tem que expressar Deus para mim. Você tem que sentir Deus na minha presença. Eu tenho que sentir Deus na sua presença. É isso que nós temos que ter responsabilidade entre nós. E é isso que Deus quer. E é isso que Deus quis por seus primeiros filhos. Se é historinha, tudo bem. Mas a gente não quer isso para os nossos filhos? Não é? Nós não queríamos isso para os nossos pais? Nós não queríamos que os nossos pais fossem ideais? Só falar bem do pai, só falar bem da mãe, não é? Porque é o padrão. Você está vindo disso. Quando você lembra do seu pai, você teve mais alegria ou mais tristeza? Mais decepção da sua mãe? Porque você está vendo desse padrão. Eles eram os representantes de Deus, substancial para vocês, desde a sua infância. É isso. Então, não vamos ficar presos lá na história do passado, não é? Não acredito nisso e pronto. É fácil, né? Tá, e na sua realidade, você acredita? Porque é realidade, não é? O que você queria para o seu pai e para sua mãe para com você quando você era criança? É padrão. Aí viria bons filhos, domínio de Deus sobre a criação através do homem. Depende de nós para que o ambiente seja favorável. Vai depender da gente.
Ah, mas olha, eu não acredito em você não, sabe por quê? Porque fulano está falando mal de você. Mas espera aí, é eu e você ou é eu e você e fulano? Isso, qualquer tipo de relação. Qualquer tipo de relação. O que aconteceu? Lúcifer se tornou Satanás. O que é Satanás? É um ser egoísta. Um ser egoísta. E foi e dominou Eva. Na verdade, o gráfico é esse. Dominou Eva primeiro. Depois Eva dominou Adão. Veio o domínio do mal. Veio o domínio do egoísmo sobre a criação através do homem. Então, Claudinei, peraí, Lúcifer era um ser espiritual. A Bíblia relata que Eva e Adão viam os anjos, os arcanjos, porque conversava com eles. Então, tinha relação com os arcanjos normal. Assim como tem pessoas que vê espíritos, tem pessoas que escuta, tem pessoas que sente. Então, se eu acredito nessa história, é um fato. Se eu não acredito, é só você analisar a sua vida, o que significa determinadas pessoas na nossa vida, não é? Por exemplo, isso acontece no nosso dia a dia. Não precisa ser o Lúcifer lá, não precisa ser um arcanjo espiritual para atrapalhar relações, não é? Por exemplo, a fofoca é um bom exemplo, não é? A fofoca, ela existe para construção ou para destruição? Destruição. Hã? Destruição. Eu nunca vi uma fofoca que constrói. Então, é um terceiro ser que está atrapalhando uma relação. A gente pode culpar esse terceiro ser? Por exemplo, Eva poderia culpar o arcanjo perante Deus e perante Adão? Ela não podia, porque Deus ele deu o mandamento para quem? Para Lúcifer ou para Adão e Eva? Para Adão e Eva, não é? Deus não deu o mandamento para Lúcifer, porque se é Lúcifer, Gabriel e Miguel, não deu o mandamento para os 3 arcanjos. Eles estavam ali para servir, são anjos. Anjos são para servir. Deus... Aí sabe o que Eva falou? Não, a serpente me fez comer. Jogou a culpa para o outro, né? É sempre assim. Um joga a culpa para o outro, né? O que mostra isso? O que mostra isso? Falta de crescimento, falta de responsabilidade. Se você está culpando outra pessoa, mostra que você não é responsável pelos seus atos. Então Eva, ela mostrou que ela não tinha crescido, que ela não se tornou responsável. Isso nós trazemos para a nossa realidade, gente. Vamos trazer para a nossa realidade. Com os adolescentes, não é? Está fazendo o que quer. Não é? Não escuta o pai, não escuta a mãe. Também a gente não sabe como é que foi o crescimento deles com os pais também, não é? Aí depois, não dá certa relação. A pessoa quer se matar. Quer destruir as outras pessoas. E sabe o que ela vai falar? Foi culpa daquele ser que brincou com o meu sentimento. Ela vai culpar outra pessoa. Fala, não, a culpa é minha de não ter escutado os meus pais, que eu tinha que estudar primeiro, depois de estudar direitinho, não é? Adquirir conhecimento, o que é certo, o que é errado. Como eu posso proteger o quê? O meu coração. Porque se eu não souber proteger o meu coração, não é o vizinho que vai proteger, não. Então, os pais estão falando, escuta papai e mamãe. Estuda. Você tem que estudar até chegar à faculdade, até que idade? Até 18 anos, né? Já é a idade para entrar na faculdade, não é assim? Então, 18 anos é uma idade interessante. Então, se você estudou direitinho, obedeceu o papai e a mamãe até essa idade, será que você não vai criar mais proteção? Aí você não escutou, ou foi lá nas ideias daquele arcanjo, entre aspas, não é? Entregou o coração para ele, depois ainda vai ficar revoltada ou revoltado, culpando sempre ele, que é ele que não prestava.
Aí o que acontece? Quantas pessoas se suicidam por causa disso? Quantas pessoas não querem mais saber da vida por causa disso? Quantas pessoas não acreditam mais em ninguém por causa disso? Mas foi isso que aconteceu. Lúcifer espiritualmente foi lá e tomou o coração de Eva. Ele conquistou Eva espiritualmente. Aí depois, Eva foi fisicamente para Adão. Então a gente vê, foi o quê? Foi esse processo. Passou esse processo. Então vamos pensar, na nossa vida sempre vai ter esse mesmo quadro. A história se repete. Independente se você acredita na Bíblia ou não. Independente se você acredita em Adão e Eva, em Noé, em Abraão, em Moisés, em Jesus. Se existe aquela história, algo essa história quer nos ensinar. Então essa historinha de Adão e Eva, nós temos que trazer para nós. Será que já não aconteceu comigo essa historinha? Será que não está acontecendo agora com determinadas pessoas? Que se está se entregando para a pessoa errada? E aí vem as consequências. Então nós chamamos aqui naturezas que vêm dessa má relação. Porque quando quebra uma relação, o que acontece? Você lembra mais das coisas boas e das coisas ruins. Quando você lembra daquele cachorro sem vergonha, cafajeste, que te deixou. Não é? Você não vai falar coisa boa dele, não. Tinha muita coisa boa, mas só lembra das coisas ruins. Aí só vai falar as coisas ruins. Então, nós falamos natureza da decaída, que seria natureza dessa relação que decaiu, que não subiu, essa relação que quebrou. Então, vai vir naturezas dessa relação. E se nós ficarmos impregnados com essa natureza dessa relação, nós só vamos falar disso. Aí você vê lá o próximo. Fala, nossa, lembra tanto aquele cafajeste. Que eu tô fora. São as naturezas que você está tendo, que herdou. Olha que triste isso, olha como é grave, como o negócio é terrível. Então vamos ver quais são essas naturezas que o falso homem passou para aquela mulher inocente, e depois essa mulher inocente se tornou uma mulher falsa, que passou para aquele homem inocente. Foi isso a história. E acontece essa história. O falso homem tira a pureza daquela mulher. E ela se torna o quê? Má, não é? Não acredita mais em homem nenhum. O que ela vai fazer? Ela vai pegar lá um homem puro, bom, e vai fazer a mesma coisa que fizeram com ela. E aí nós trazemos com nós essas naturezas. Qual é a primeira? Vamos colocar. A primeira foi não amar como Deus ama. Lúcifer, será que amava Eva como Deus estava amando? Não, não é? Por exemplo, o camarada que tem más intenções para com... Olha para ela, por favor. Está com a intenção, não consegue nem olhar, né? Você vê como... Ele tem má intenção. Será que ele vai amar? Ele já está com má intenção. Será que ele vai amar ela como os pais a amam? Hein? Não vai, não é? Ele já está com má intenção. Será que ele vai falar, não, o pai dela, a mãe dela, quer que eu a respeite, não é? Quer que eu cuide dela. Quer que nós traçamos uma história para lá na frente nos entregarmos. Então vamos trazer para o nosso dia a dia e ver, não é? Ver essa realidade. Realmente, aquele camarada que quer simplesmente só te usar, só brincar com você, ele não tá te amando como seus pais te amam. Não precisa nem falar de Deus, não precisa falar de Lúcifer, não precisa falar de Adão, não precisa falar de Eva. Só trazer para a nossa realidade. Será que naquela hora lá que você quer pegar ela, você vai ligar lá para o pai dela e falar assim, então, ô, seu José, eu tô aqui, ó, pronto para pegar sua filha, posso? Você vai falar isso? Não, né? Sem vergonha. Nem dá, né? Então ele não está amando, não é? Como os pais amam. Depois, uma natureza decaída, que foi passando, tá?
Porque ele está querendo fazer isso com ela, porque já fizeram isso com ele. Viu? Ele não quer nem lembrar. Ó. Depois ele vai deixar a posição dele. Qual é a posição dele, não é? De falar, poxa, os pais querem que eu cuido dela. Ou até mesmo ela. Os pais dele querem que eu cuido dele, não é? Da melhor forma possível. Mas ele deixa essa posição de cuidar da melhor forma possível só para brincar com ela. Então deixou a própria posição. No caso aqui do Lúcifer, ele estava na posição de servir Adão e Eva. E não de fazer Eva obedecer ele. Ele que tinha que obedecer Eva. Ele que tinha que obedecer Adão e Eva. Mas ele fez os dois obedecer ele, não foi? Não coma, coma que é bom. Lúcifer falou para ela. Então ela obedeceu Lúcifer. Ela não obedeceu Deus. Aí fala assim, não. Aí ele chega lá e fala assim, não, então vamos lá, não sei o quê. Não, meu pai falou que não é para mim. Vamos. Não é? Então está desobedecendo os pais para obedecer o cachorro. Cafajeste. Sem vergonha. Então ela deixou, ele deixou a posição dele, que era de cuidar como os pais cuidam, não é? Para fazer ela obedecer ele. Nem levanta a cabeça. Depois é o processo. Depois ele inverteu o domínio. Ele fez ela não escutar mais os pais. Ou ela fez ele não escutar mais os pais. Fica cego, né? Quem já se apaixonou aqui, levanta a mão. Paixão, veneno. Fica cego. Você não enxerga mais nada. Não adianta. Se Jesus aparecer para você em pessoa, você não vai nem escutar ele. Tão cego você fica. Você esquece todo mundo. Das pessoas que mais se protegem, você não escuta. Por causa da paixão cega. Aí, corta a relação. Ele faz você cortar a relação com as pessoas que mais te amam para você se entregar para ele, viu? Fique esperto, tá? Você tem 17 anos, né? Você tem quanto? 27, né? Viu? A idade, né? Padrão. Idade padrão. Inverteu o domínio. Ela, em vez de escutar os pais, escutou ele. Pronto, ele está com o coração dela na mão. O que ele faz? Usa e depois joga fora. O que ela faz? Usa, depois joga fora. Mas no fundo, nós sabemos, quem faz isso é que está perdendo, não é? Aquela pessoa que fez isso com você, que você entregou o coração para ela, acreditando, e depois jogou fora, manda ele aparecer hoje aqui para você. Hã? Você vai escutar ele ou você vai escutar ela? Hã? Vai? Então essa pessoa te perdeu para sempre. Então, na verdade mesmo, essa pessoa que está perdendo. Vocês acham que Lúcifer ganhou aqui? Enganando? Gente, ninguém ganha quando engana. Ninguém ganha. Mas é mais fácil cortar caminho, não é? Do que construir caminho. Ainda mais nessa época que nós estamos vivendo cada vez mais a geração fast food, não é? Você vai ali no 7-Eleven, tá tudo ali. Até esquentar para você, esquenta. Tudo rápido. Inverteu o domínio, cortou com os pais, escutou o arcanjo. Então, meninas, vocês que têm essa faixa aí, 17, 18, 19 anos, escuta, viu? Não escute muito o arcanjo, tá? Obedeça quem te ama de verdade, para te proteger. Porque se você entregar o coração, você vai ficar cego, aí você não vai escutar ninguém. Nem o próprio Deus, se aparecer para você, você não vai escutar. Depois você vai fazer o quê? Você vai multiplicar o mal. Porque ele te ensinou o mal. Ele não te ensinou o bem. E você vai ensinar o mal. Ele fez você desobedecer o seu pai. E você obedeceu ele. Aí depois você vai ver que ele é falso, cafajeste, cachorro. Sem vergonha. Aí sabe o que você vai fazer? Vou pegar uma vítima.
Porque essa vítima, eu vou estar descontando o que ele fez em mim. É isso que está acontecendo. Na sociedade é isso que está acontecendo. Aí quando você conhece uma pessoa, você tem facilidade de confiar na pessoa ou dificuldade? Cada vez mais fica difícil, né? Porque brincaram com você. Então, aí vem o que? A multiplicação do mal, gente. Então nós estamos cada vez mais inconsciente multiplicando o mal, não é multiplicando o bem. Nós temos que fazer um pacto de não ficar falando mal dos outros. Porque o mal não vai levar a nada. Multiplicar o mal. Por mais que esse cachorro cafajeste, sem vergonha, te fez mal, não vai te levar a nada você ficar falando mal dele, vai? Não vai, se o senhor está levando mal para os outros. Ué? Então corta com ele, ele não te merece? Corta com ele. Você quer pedir desculpa ou não? Depois. Corta com ele, constrói uma nova história de bem. Aí você vai conhecer uma outra pessoa, só fica falando, não, aquele cachorro, não aguento mais, porque eu agora não confio em mais ninguém. Ué, vai ficar assim, ó, vai passar a vida toda assim, multiplicando o mal. Vai ficar dando ouvido para quê? Para fofoca. O que as pessoas mais gostam de fazer? Fofoca. Os caixás, caixá que é empresa, não é só aqui no Japão não, no Brasil também. As pessoas gostam de falar dos outros, não é? Não tem aquelas fofoqueiras de rua? Antigamente tinha bastante, eu acho que hoje tem fofoqueira de internet. Né? Hoje tem fofoqueira de WhatsApp. Antigamente era fofoqueira de rua, ela se reunia. Ficava tudo na mesma casa, era a casa da fofoqueira central. Aí ficava todo mundo lá falando de todo mundo da rua. É o meu tempo, tá? Não é o tempo de vocês não. Hoje tem o grupo das fofoqueiras. Só multiplicando mal. Essas pessoas, elas estão vindo daqui ou daqui? O mal não é o que entra na boca, o mal é o que sai da boca. Isso é que contamina o homem. Então, ao invés de pensar se essa pessoa é boa, melhor falando, ao invés de pensar se essa pessoa é má, eu tenho que perguntar para mim, eu sou bom? Se eu sou bom, o que eu vou fazer? Eu vou transformar esse cachorro safado, cafajeste, em uma pessoa boa. Porque eu sou bom. E eu vou procurar algo de bom nesse cachorro safado, cafajeste. Não é? Foi isso que Jesus fez. Jesus não fez isso? Por isso que todo mundo gostava de Jesus. Eram os publicanos, as meretrizes. E todos eles gostavam de Jesus. Porque o que Jesus fazia? Ele olhava só o lado bom das pessoas. Ele só olhava o lado bom. E essas pessoas falam, eu sou desse jeito e o camarada está me olhando, né? O meu lado bom que ninguém vê. Os outros só vê o meu lado ruim. Só sabem falar do meu lado ruim. Vamos olhar o lado bom das pessoas. Para que através desse lado bom nós venhamos a multiplicar o bem. Então se alguém vem falar mal para alguém, se alguém vem falar mal de alguém para você, eu acho que eu falo isso em todas as minhas conferências. Vale a pena dar ouvido? Vale a pena? Se essa pessoa está falando mal, é porque está provindo dela o mal. Podemos permitir que ninguém fale mal de ninguém. Usando como espelho Jesus, se você acredita em Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus com certeza não ficava lá fofocando de ninguém. Ok, arigatou gozaimashita.